Amigos, chegamos no terceiro dia, terceiro tema da nossa série que começamos semana passada, onde estamos trabalhando de maneira mais intensa o plano da salvação. O título dessa série é Salvos, História da Redenção, e o nosso objetivo é a gente conseguir entender um pouco mais. Eu sei, pastor, é difícil, é muito assunto, eu sei. Eu tenho pouco tempo para poder ensinar algo que é muito denso, mas eu orei e eu pedi a Deus para que nada atrapalhe você, para entender um pouquinho que seja do plano da salvação. O objetivo dessa série é nós não vamos nunca aqui esgotar o tema, mas eu quero incentivar você a continuar aprendendo, a ler mais sobre o assunto. Este livro, História da Redenção, que baseia a minha série, é um bom livro para você começar, mas tem outras maneiras de você continuar aprendendo, né? Então, eu quero te convidar e incentivar você a estudar mais sobre este tema. Então, é apenas um aperitivo para você em casa se aprofundar sobre o assunto. Então, o que eu falei domingo, eu vou repetir agora. O objetivo dessa série é meio modo aula. Então, nós vamos trabalhar dentro de uma temática para aprender o plano da salvação. Ok? Podemos ir juntos? Que Deus nos ajude e nos ilumine para compreendermos sobre este assunto. Amém. Vamos lá. O tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre santuário e salvação. E eu vou falar uma coisa para você aqui para começar. Olha aqui para mim. O tema do santuário é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Por exemplo, você não vai conseguir entender o livro de Daniel se você não entender o santuário. Você não vai conseguir entender o livro de Apocalipse se você não entender o santuário. Existem alguns livros como Levíticos, como Êxodo, que fala muito sobre este tema, que é praticamente a introdução sobre este assunto. O santuário, ele é uma representação do plano da salvação de Deus. É claro que é muito longo. Eu vou falar hoje e vou terminar amanhã. Então nós vamos fazer essa mensagem em dois tempos. Mas eu preciso que você fique ligado comigo para a gente poder trabalhar juntos, tá bom? Vamos começar? Vamos lá. Vou começar com essa foto aqui. Essa foto foi tirada em 2015. Parece uma foto inocente, né? De uma criança. Mas essa foto, na verdade, é uma foto triste. Porque esta menina, a menina síria Udia, ela estava nessa foto num campo de refugiados na Síria. Nesta foto nós encontramos uma menina que esse fotógrafo turco, ao ir neste campo de refugiado para tirar fotos de crianças e de pessoas que viviam ali naquela região, quando ele pega a sua câmera e vira para a menina para tirar foto da menina, ela imediatamente levanta as mãos, como se aquela câmera fosse uma arma. Ela meio que se rende, sabe? É daquelas cenas que mexem com o coração da gente. A vida toda rodeada de tanta angústia, de tanto sofrimento, sabe? Quando a gente olha para cenas como essa, e eu lembro que quando essa foto viralizou na época, eu fiquei perguntando assim, até quando, Deus? E eu sei que você também, e a gente já falou sobre isso recentemente. Mas tem um salmo na Bíblia que sempre mexeu muito comigo, eu já falei sobre ele aqui, mas eu gosto de relembrar. Então, abra sua Bíblia comigo no Salmo 73. Este salmo é um grande desabafo de um profeta, de um personagem chamado Asaf. Asaf, ele escreve o Salmo 73, meio que falando sobre o porquê que ele está perdendo a fé. E quase que ele perdeu a fé. E ele diz assim no Salmo 73, olha o texto. Vou ler com você. Asaf, um salmo de Asaf, ele diz assim, vou ler o verso primeiro. De fato, Deus é bom para com Israel. Ele está aqui fazendo uma declaração clara. Deus é bom para com Israel. Deus é bom para os de coração limpo. Mas o verso 2 ele diz assim, mas quanto a mim. E aqui ele faz um desabafo de algo que acontece na vida dele. Ele diz, ó, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes. Ao ver a prosperidade dos maus, para eles não tem preocupação, o seu corpo é forte, é sadio, ele não partilha das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge com um colar, a violência os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, de coração deles brotam fantasias, eles zombam, eles falam maldade, eles falam da opressão com arrogância, abre a boca para falar contra os céus.
A língua deles percorre a terra. Ele começa a descrever no Salmo os vários motivos que fizeram este personagem quase perder a fé. Olhando e pensando assim, por que parece que com os outros dá tudo certo e para mim está dando tudo errado? Porque parece que aqueles que servem a Deus acabam vivendo muitas vezes uma prosperidade, uma pseudo-realidade maravilhosa, e aqueles que servem a Deus têm vivido de maneira tão intensa. Mas tem um texto nesse capítulo que chama atenção. Olha o que diz o capítulo, versículo 16, presta atenção no texto, diz assim: em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até, o que diz o texto? Até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Ele faz um desabafo gigante o capítulo inteiro. E tudo muda no dia em que ele entra no santuário de Deus. O que tem nesse santuário? O que o santuário de Deus representa? O que conseguimos compreender sobre este tema? Davi, falando sobre o santuário, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor, Salmos 27, versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. O que Davi mais queria? O que ele mais queria? Morar. Mas morar onde? No santuário. Mas aqui, amigos, é interessante, aqui parece que não era Davi querendo morar na igreja. Lembrei daquela história do rapaz que o pastor chegou na igreja, tinha um caminhão de mudança na frente da igreja. Já viu essa história, né? O pastor chegou na igreja, tinha um caminhão de mudança na frente da igreja. Ele assustou, o que está acontecendo? Foi ver uma irmã da igreja. O que foi, irmã? A senhora foi despejada? Aconteceu algum problema? Ela, não, pastor, eu vim morar aqui. Como assim, irmã, morar aqui? Não tem como, minha irmã, é igreja, não dá para morar na igreja. Não, pastor, eu quero morar aqui. Mas por que, irmã, que você quer morar aqui? Pastor, na igreja meu marido é tão bonzinho. Quando eu estou na igreja está tudo bem, meus filhos ficam bonzinhos, meu marido me trata bem, pastor. Na igreja meu marido me chama de meu bem. Lá em casa, misericórdia, vim morar aqui. Mas eu acho que não era essa a intenção de Davi quando ele disse que queria morar na casa do Senhor. Na verdade, o que ele está dizendo é que ele quer habitar no santuário de Deus para contemplar a beleza do Senhor, para contemplar a presença dele na sua vida. Interessante. O que nós entendemos é, Deus deixou de maneira clara um recado, um santuário, para representar alguma coisa. Meu filho não está na escola ainda, mas eu sei que um dos terrores dos pais é quando a tarefa de casa é fazer uma maquete, é ou não é? Quem já não passou madrugadas cortando isopor, colando com cola quente, para poder deixar as coisas, né? Ou quando o filho chega meia-noite e fala: mamãe, amanhã tem que levar a cartolina. Essa também é impressionante, porque não vende cartolina em farmácia 24 horas, né? Já estou aprendendo essas coisas, estou aprendendo. Eu tenho aqui uma maquete do santuário. Vai ser um dilema agora aqui com as câmeras, mas eu acho que vai dar para pegar. Essa maquete fica no nosso centro criacionista, lá em cima na galeria, e fica disponível para depois quem quiser dar uma olhada. O santuário ele foi dado como se fosse uma miniatura do plano da salvação. Quando nós entendemos o santuário e todas as suas características do porquê Deus deixou o santuário, nós entendemos que todas as peças do santuário tinham um propósito. Todos os detalhes do santuário tinham um objetivo e representava algo. Mas antes de mostrar e falar o santuário aqui, o que eu quero que você entenda é que o santuário ele tem pelo menos 3 pontos principais. Primeiro, o que acontece no santuário é para demonstrar a seriedade do pecado. Era uma cena muito difícil. O pecador tinha que levar um cordeirinho no santuário para oferecer esse cordeirinho em sacrifício e matar o cordeirinho. Eu acho que muitos de nós aqui teríamos muita dificuldade se vivêssemos naquele tempo. Mas a cena era forte.
Na Páscoa, por exemplo, amanhã eu vou falar sobre as festas judaicas, mas na Páscoa, o cordeirinho era separado no dia 10. Os filhos tinham que brincar com o cordeiro, andar com o cordeiro, botar nome no cordeiro, gostar dele, ficar com ele, para no dia 14 ele ser sacrificado, sabe? Era como se dissesse assim, para a criança, para a família entender que o pecado é sério para Deus. Mas o santuário também vem mostrar a realidade do perdão. Além da seriedade do pecado, existe uma realidade do perdão. E o santuário também demonstra a glória de Deus, que era revelado ali dentro dessas estruturas relacionadas ao santuário. Mas vamos tentar fazer aqui uma pequena viagem. Eu falei na outra semana que Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Então, se você quer entender um pouquinho do plano da salvação, você precisa entender baseado no livro de Jó. O livro de Jó, ele representa para nós, dentro do livro de Jó, um pouquinho daquilo que Deus quer que os seus filhos entendam sobre o plano da salvação. Mas tem um texto do livro de Jó que me chama a atenção. Olha o que diz o verso 5, diz assim: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada Jó acordava e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E diz que esta prática era uma prática o quê? Constante de Jó. Ele fazia isso com frequência. Interessante, Jó viveu antes de Moisés. Jó viveu no período dos patriarcas. Mas ele já tinha o costume no período dos patriarcas de oferecer um sacrifício ao Senhor, e fazia isso em favor dos seus filhos, de entregar os seus filhos a Deus. E nesse dia das mães eu achei interessante como que o papel da sua mãe, do pai, de unir, de se preparar, de clamar pela vida dos filhos é extremamente importante para Deus. Mas a Bíblia apresenta lá no Antigo Testamento vários exemplos de antes do santuário, de pessoas que já entregavam holocaustos. Abel já foi ensinado assim, Adão já aprendeu assim, Abraão entregou holocausto. Tudo isso faz parte desse processo, mas, olha aqui para mim, chegou um momento em que o povo meio que se esqueceu disso. Então, por algum motivo, Deus entendeu. Agora, depois que o povo saiu do Egito, depois de 400 anos sem entregar um sacrifício ao Senhor, Deus entendeu que precisava apresentar o plano da salvação de maneira mais forte para eles. E como é que ele fez? Diz o texto: e me farão um santuário. Qual era o objetivo principal do santuário para o povo de Deus naquele tempo? Para que Deus pudesse fazer o quê? Habitar no meio deles. Guarde esta palavra. Deus iria fazer o quê? Habitar no meio do povo. O santuário era a representação da habitação de Deus no meio do povo. Está claro? Como é que Deus fez? Como é que Moisés faria esse santuário? O texto diz no versículo 40, Êxodo 25, 40, diz assim: vê, pois, Deus mostrando, que tudo que faça segundo o modelo que te foi o quê? Mostrado no monte. A palavra modelo aqui, a palavra hebraica para modelo, é praticamente a mesma palavra para maquete. O que Deus fez foi mostrar uma maquete para Moisés e falar assim: agora você vai fazer isso igual. Agora você vai representar isso. Está claro isso aqui? Vamos fazer um modelo, e este modelo deveria ser representado perante o povo. Como é que isso funcionaria? Deus deu a medida que deveria ter, que nem fez com a arca de Noé, a medida que deveria ter, as referências que deveriam ter, o sinal que deveriam ter, cada detalhe, cada peça, cada móvel, cada cor, todos os processos, as colunas de ouro, todas as cortinas, tudo foi representado de maneira clara para que ficasse mostrado para eles, para que este modelo fosse representado. Mas pastor, que modelo? Bom, se tinha um modelo, uma maquete que deveria ser representado na terra, significa que já teria isso aonde? No céu. Ou seja, Deus já trouxe uma referência terrena de um santuário que já existia, e este santuário já existia no céu. Na verdade, a maquete do santuário na terra seria apenas um modelo daquilo que Deus já estava habitando lá. O santuário celestial já era um processo de demonstração deste plano que Deus estava trazendo para a humanidade viver. Olha o que diz Apocalipse. Apocalipse 11, versículo 19 diz assim: então se abriu o santuário de Deus, e este santuário se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos,
vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então se abriu, o que estava no céu? O santuário de Deus que se acha no céu, e foi representado. Agora preste atenção neste trecho do livro História da Redenção. Olha esse detalhe, presta atenção. Diz assim, ó: o tabernáculo, página 152. O tabernáculo foi feito de acordo com a ordem de Deus. O Senhor suscitou homens e habilitou-os com aptidões mais do que naturais para realizarem tão engenhoso trabalho. Deus deu um dom espiritual para que eles pudessem realizar o trabalho de preparar o santuário de acordo com o que Deus tinha planejado. Olha esse texto: nem a Moisés, nem aqueles artífices foi permitido planejar a forma e a arte da construção. Deus mesmo idealizou o plano e deu a Moisés, com instruções particulares quanto ao seu tamanho e forma, e o material a ser usado e especificou cada peça do mobiliário que nela devia haver. Apresentou a Moisés um modelo em miniatura do santuário celestial e ordenou-lhe que fizesse todas as coisas segundo o exemplar que lhe fora mostrado no monte. Moisés escreveu todas as instruções num livro e leu-as para as pessoas mais influentes. Então o Senhor solicitou ao povo que trouxesse uma oferta espontânea para fazer-lhe um santuário, a fim de que ele habitasse no meio deles. Interessante. Deus tinha demonstrado e falou assim: Moisés, não vai sair nada da sua cabeça. Eu vou dotar as pessoas com as habilidades necessárias para que tudo o que acontecer dentro desse santuário tenha um propósito específico. Agora, olha esse texto de Hebreus. Hebreus capítulo 8 diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Verso 3: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que ofereceram os dons segundo a lei. Ou seja, Jesus não fazia parte da tribo de Levi, então nem sacerdote ele seria aqui na terra, mas ele é sacerdote no céu, porque estes sacerdotes da terra ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenham cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Tudo que esses sacerdotes ministraram aqui na terra, na verdade é apenas um símbolo daquilo que Jesus seria realizado no céu. Todo o santuário foi planejado em cada detalhe para não estar ali à toa. Deveria ser uma representação para que o povo nunca se esquecesse do que era este plano da salvação. Está claro até aqui, igreja? Olha para mim. Então vamos comigo aqui na maquete. Nós temos o santuário. Tudo que está aqui foi estabelecido com um propósito. Deixa eu tentar colocar aqui na câmera, nessa aqui, né? Vou tentar virar um pouquinho aqui para que vocês possam conseguir enxergar ali na câmera para a gente. Nós temos aqui no santuário três pontos principais. Nós temos o que nós chamamos de pátio, que é essa primeira parte. Nós temos aqui dentro do santuário 2 compartimentos. O primeiro que nós chamamos de lugar santo e o segundo que nós chamamos de lugar santíssimo. Dentro do pátio tinha dois pontos principais. Nós tínhamos o altar de holocausto, nós tínhamos aqui essa porta com coluna. Os estudiosos entendiam que essas portas tinham nome. Essa primeira porta chamava caminho, essa segunda porta chamava verdade, e essa terceira porta chamava vida. Te lembra alguma coisa? Aqui nós temos o altar de holocaustos, aonde o cordeiro era entregue ao Senhor. Aqui o ofertante trazia o cordeiro. Na verdade tinha tipos de animais específicos para cá, não é esse o meu objetivo aqui, mas eles apresentavam esse cordeiro e todos os dias esse cordeiro era imolado neste altar de holocausto. Nós temos aqui também uma pia, que é uma bacia de água, para onde se lavava para que eles pudessem entrar dentro do lugar santo. No lugar santo nós temos 3 recipientes, 3 utensílios. Nós temos aqui uma mesa com 12 pães, chamada de pães da propiciação. Nós temos o candelabro com 7
luzinha, 7 velas, e nós temos um altar de incenso. E nós temos aqui dentro do lugar santíssimo a Arca da Aliança com este querubim, e em cima da Arca da Aliança era a representação da glória de Deus, chamada de Shekinah. E aqui dentro da arca nós temos a tábua dos 10 mandamentos, uma porção de maná e a vara de Arão que floresceu. Tudo aqui foi colocado por um propósito, mas tinha um ponto principal. Tudo que estava no santuário apontava para quem? Para Cristo. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele era tudo que representava neste santuário. Preste bem atenção. Agora olha para mim. Você precisa entender daqui para frente ainda mais. Então escute. O santuário era o evangelho em símbolos. Tudo o que acontece aqui, todas as cerimônias, todos os rituais apontavam para a morte de Cristo e apontavam para o seu ministério no santuário celestial. Deixa eu ver se você está comigo. O primeiro lugar do santuário, como é que chamava? Pátio. O que tinha no pátio? Uma bacia com água e tinha o altar de holocaustos. O que tinha no lugar santo? Uma mesa com 12 pães, representava as tribos de Israel. Um candelabro com quantas velas? E tinha também um altar com incenso. O que tinha dentro do lugar santíssimo? A Arca da Aliança. Tá. Tudo isso tinha que apontar para Cristo e para o ministério que ele realiza no céu. Lembre-se, o santuário não foi inventado por Moisés. Deus deu uma maquete para que ele fizesse igual à maquete que Deus tinha estabelecido. Olha esse texto. Salmo 77, versículo 13 diz: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Aqui esse texto, na verdade, é quase que uma profecia de que o Messias, quando viesse, eu vou falar sobre as profecias messiânicas num dos nossos próximos estudos. O Messias, quando viesse, ele passaria pelo caminho do santuário, para que todo o processo fosse de fato cumprido em Jesus. Agora preste atenção. Lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz que vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, chegou o momento exato, Deus enviou o seu Filho no momento certo, para que ele viesse a esta terra, quando Deus determinou para um propósito. Plenitude do tempo. Agora, olha este texto, João 1, versículo 14. Preste atenção. Diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne e fez o quê? Habitou entre nós. Olha para mim. Quando Deus pediu para Moisés fazer o santuário, qual era o objetivo do santuário? Para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Aqui o verbo se fez carne e habitou. Preste atenção. A palavra para habitar aqui é a palavra eskenosen. Esta palavra significa nada mais, nada menos do que fez tenda. Deus montou uma tenda para fazer. Interessante. Agora olha para mim, olha aqui. Isso é muito legal. Porque todas as tendas do povo de Israel ficavam ao redor do santuário. Todas as tendas do povo de Israel tinham que ser construídas em volta do santuário. O santuário era o centro da vida do povo daquele tempo. Mas essas tendas não foram colocadas ali sem um propósito. Deus deu orientação até de onde cada tribo deveria usar. Quantas tribos existiam? 12. Cada tribo tinha um lugar específico para ficar ali. Deixa eu tentar mostrar isso de maneira mais clara. Está lá no livro de Números, capítulo 2. Depois você pode ler com calma em casa. Olha mais ou menos aqui. Presta atenção. Ali está a demonstração de cada uma das tribos. Cada um tinha uma cor. Cada cor era representada por uma pedra. Essa pedra ficava na estola sacerdotal do sumo sacerdote. Tinha uma pedra representando cada uma das tribos. Mas o santuário, ele tinha que sempre estar virado para o leste. A sua porta tinha que estar virada para o leste, para o nascer do sol.
E ali na frente do santuário, a maior tribo era a tribo de Judá. E na frente ficava a tribo de Judá, a tribo de Issacar, a tribo de Zebulon. As outras tribos ficavam ao redor. Não sei se dá para ver aqui, mas a tribo do sacerdote, de Moisés e de Arão, ficava exatamente na entrada do templo, do santuário. Ficava bem na frente. Ao redor, aquelas tendas menores, eram as tendas dos levitas, daqueles que trabalhavam no santuário, que eram praticamente 3 grupos principais: os meraritas, os gersonitas e os coatitas. Esses levitas que trabalhavam no santuário, cada uma tinha uma função. Um grupo desses eram aqueles que carregavam os utensílios do santuário. Os outros eram responsáveis para realizar as suas cerimônias, tocar o shofar, fazer alguma das suas atividades. Cada uma tinha uma função dentro do santuário. E o santuário era o centro da disposição. Quando o texto diz assim de João capítulo 1: e Deus se fez carne e habitou entre nós, é como Deus veio a este mundo e fez a sua tenda. De qual tribo que Jesus veio? Tribo de Judá. Onde ficava a tribo de Judá? Aqui em cima. Jesus é como se ele tivesse nascido e montou a sua tenda ali na tribo, antes dele entrar. Obrigado, amigo. Antes dele entrar para dentro da região do santuário. Quantos anos Jesus ficou, entre aspas, morando no meio das tendas? Vamos ver o texto. Preste atenção. Olha isso aqui. Quando que Jesus entra no pátio? Tem um momento específico. O que tinha no pátio mesmo? Uma pia com água. E tinha o que mais? Um altar de holocaustos. O ministério de Jesus na terra foi realizado no pátio. E quando que ele entra no pátio? Ah, pastor, quando ele entrou lá para derrubar as mesas. Também. Mas simbolicamente não foi esse momento. Quando que Jesus entra no pátio? O pátio tinha uma pia com água. Um dia Jesus disse assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim. E Jesus é a água da vida, ok? Mas quando que ele entrou então oficialmente no pátio? Mateus 3,16. O texto diz: batizado Jesus saiu logo e eis que se lhe abriram os céus, veio o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e uma voz veio do trono dos céus dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando acontece o batismo de Jesus, acontece pela fé 3 coisas: o céu se abre, uma voz veio do céu dizendo: este é meu filho, e o Espírito Santo veio sobre Jesus. Ali, Jesus, na profecia, entra simbolicamente no santuário, para tomar posse do lugar que representava todo o ministério dele. Ele entra pelo batismo. Só que no pátio, Jesus teria que passar também por outro lugar. Qual lugar? Pelo altar de holocaustos. Qual que era o altar de holocaustos? O Calvário, quando Jesus seria morto. Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Agora olhe para mim. Eu estou tentando resumir aqui para você, para ficar claro na sua mente, amigo, em nome de Jesus. Por que Jesus começou seu ministério só com 30 anos? Ele podia ter começado com 15, sim ou não? Com 18. Mas por que só com 30? Por quê? Porque nada no plano da salvação foi colocado sem propósito. Existia profecias para isso. Jesus inicia seu ministério aos 30 anos de idade, mas um dia ele teria que passar pelo altar de holocaustos. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Quando Jesus é crucificado, é como se o Cordeiro de Deus agora é imolado pelo pecado do mundo inteiro. Eu já vou falar sobre isso. Agora a minha pergunta para você é: quanto tempo deveria existir entre a pia e o holocausto no ministério de Jesus? Quanto tempo? Por que foi 3 anos e meio? Por causa da profecia. Que profecia, pastor? Preste, amigo, eu queria tanto que vocês compreendessem isso. Isso é maravilhoso. Deus deu uma profecia em Daniel capítulo 9. Lembra da profecia? Eu falei sobre ela lá domingo passado, tá? Se você não assistiu, assista. Daniel capítulo 9, Deus deu uma profecia para o povo de Israel, chamada de profecia das 70 semanas. Em profecia, cada dia representa um anos. 70 semanas vezes 7, 400 e
Esses 490 anos deveriam ser representados em tempos de oportunidade que Deus daria para o povo. Como que essa profecia foi construída? Preste bem atenção, igreja. Você vai entender o motivo. Daqui a pouco a gente vai aplicar para a vida prática, mas guarde isso. 490 anos. Esta profecia, ela começa no ano 457. A interpretação da profecia começa quando sai a ordem para edificar e construir Jerusalém de novo. Depois de 70 anos que eles passaram na Babilônia, Deus decidiu estabelecer. Então no ano 457, Deus estabelece a sua profecia, começa. Diz que depois de começou 457, 7 semanas, 49 anos, que termina em 408. O que acontece em 408? Em 408, exatamente 49 anos depois, exatamente como estava na profecia, a cidade termina de ser construída. Os muros são edificados. A profecia se cumpre perfeitamente. Mas Daniel capítulo 9 não termina aí. Daniel capítulo 9 diz que depois de 7 semanas, 62 semanas. 62 semanas até o ungido. Até o Messias ser ungido como aquele que era o representante de Deus, aquele que era Deus encarnado, aquele que iria cumprir o plano da salvação. Exatamente 434 anos se deram até o ano 27. O que aconteceu no ano 27? O que aconteceu no ano 27? Jesus foi batizado. Só que depois do ungido, a profecia diz que mais uma semana daria de oportunidade. Uma semana são quantos dias? 7 dias. Cada dia representa 1 ano. Significava que então, depois do ungido, depois que Jesus fosse batizado, o povo de Israel teria de oportunidade mais uma semana, ou seja, mais 7 anos. Mas o texto diz que na metade da semana, esse ungido seria morto. Quanto que é metade de 7? 3,5. Quantos anos Jesus viveu na terra? Cumpriu o seu ministério? 3 anos e meio, exatamente como a profecia. Foi impressionante, no tempo certo. Se o povo simplesmente tivesse olhado para a Bíblia, eles teriam entendido que Deus já tinha revelado exatamente aquilo. No ano 34 acontece o apedrejamento de Estevão, e aí a partir daí acabou as oportunidades para o povo de Israel como nação, como povo de Deus, e agora eles podem ser salvos como individualmente. Interessante a profecia das 70 semanas. Queria ter mais tempo para poder explicar com mais detalhes para vocês. Portanto, Hebreus 9, 13 a 14 diz que lá, o sangue, como o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Nós temos aqui agora a entrada do sacerdote no lugar santo, nós temos a entrada dele também no lugar santíssimo, do sumo sacerdote no lugar santíssimo. Dentro do lugar santo tinha a mesa dos pães. Jesus diz assim em João 6,35, declarou, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Aqueles pães que estavam ali representavam Cristo Jesus. Ali tem o candelabro que tinha 7 velas acesas que nunca podiam ser apagadas. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. João 8 versículo 12, Jesus diz, eu sou o pão da vida, mas Jesus também diz, eu sou a luz do mundo. Ou seja, também o candelabro representava a todos nós. Apocalipse 5,8 diz, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui mostra que aquele altar de incensos representava as orações dos santos. Tanto que a cortina que separava o lugar santo para o lugar santíssimo, ela não ia até o teto, para que a fumaça do incenso que subia do altar chegasse até o lugar santíssimo, que era onde tinha a representação da presença de Deus, chamada de Shekinah. Por isso que João 14,13 diz, que tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A oração, ela recebe validade quando ela vai assinada em nome de Jesus. Entenderam a referência? Aí ela recebe esse significado. Querida igreja, tudo
que acontecia no santuário terrestre representava algo que deveria mostrar o ministério de Cristo e o santuário celestial. O que acontecia todos os dias no santuário? Estou indo para a parte final. O que acontecia todos os dias? Todos os dias acontecia a oferta de 2 cordeiros no altar. Isso aqui, presta atenção, olha para mim. Isso aqui era chamado de sacrifício contínuo. Todos os dias, 2 momentos do dia, tinha oferta de cordeiro. 9 da manhã e 3 da tarde. Essa oferta de sacrifício contínuo era o que o templo, ninguém levava, o templo doava. Está claro não? Para que era essa oferta de sacrifício contínuo? Para pecados não confessados, para os pobres que não tinham dinheiro para levar uma oferta. Então essa oferta era Deus pensando neles também. Tudo isso acontecia 2 vezes por dia. E era uma representação de que um dia o Cordeiro de Deus morreria. Que horas que Jesus morreu? Que horas Jesus morreu? 3 da tarde, hora que o Cordeiro era morto. Nós tínhamos a manutenção das lâmpadas do candelabro, ou seja, o sacerdote saía do pátio, entrava dentro do lugar santo, para não permitir que as lâmpadas do candelabro se apagassem. Todos os dias tinha oferta de incenso, todos os dias o incenso tinha que ser entregue como símbolo das orações. Todos os dias tinha a troca dos pães da proposição a cada sábado, na verdade, era uma vez por semana. E todos os dias tinha ofertas e sacrifícios individuais, ou seja, alguém pecava, levava o seu cordeiro para entregar no santuário. Esse era o serviço diário do templo, ou semanal do templo. Tudo isso representava expiação, por meio do sangue derramado, simbolizava intercessão através da fumaça do altar de incenso, simbolizava a vida física e espiritual através dos pães da proposição e simbolizava a luz por meio das 7 lâmpadas do candelabro. Agora, tinha 2 compartimentos. Tinha o lugar santo, onde o sacerdote ficava, mas tinha o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, eu vou falar sobre isso amanhã, realizava uma cerimônia chamada de Yom Kippur, que era o momento em que o santuário deixava de ter o seu serviço simplesmente de intercessão e de holocaustos, e passava a ter um serviço de juízo. Uma vez por ano acontecia um julgamento em Israel espiritual, e esse julgamento acontecia através da atividade do sumo sacerdote. A Arca da Aliança, diz Êxodo 25, 22, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Esse propiciatório nada mais é do que uma tábua de misericórdia de Deus. A tampa da arca da aliança era o símbolo que ficava em cima da lei que estava dentro da arca, era o símbolo da presença de Deus. Deus se revelava em cima deste sacrifício. Romanos 3:25 diz: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Deus deu misericórdia e graça, mas a misericórdia e graça de Deus também será um dia levado em juízo. Então todos os dias, no compartimento santo, tinha sacerdote e tinha perdão dos pecados. E todos os anos, no compartimento santíssimo, tinha sumo sacerdote e tinha dia do juízo. Deixa eu tentar ver se você entendeu. O sacerdote, ele podia ficar em 2 lugares. Que lugares eram? Pátio e lugar santo. O sumo sacerdote atuava em qual lugar? Santíssimo. Quantas vezes o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo? Uma vez por ano. Alguém falava assim: pastor, eu queria ser sumo sacerdote. Mas a responsabilidade era muito grande, tá? O sacerdote todos os dias tinha atividade, e o sumo sacerdote também. Agora, preste bem atenção. Depois que Jesus morreu, a Bíblia diz que Jesus entra no lugar santo, para ali ele realizar a sua função de sacerdote. Na terra, Jesus passou pela pia, sim ou não? Quando que ele passou pela pia? Batismo. Jesus passou pelo altar de holocausto, sim ou não? Sim, quando ele foi morto na cruz. Mas quando ele chega no céu, ele entra no céu, ele que é a luz do mundo, ele que é o pão da vida, ele que leva as orações até Deus para ser o sacerdote, aquele que intercede entre povo e Deus. Todas as vezes que nós clamamos, Deus é o nosso sacerdote. Mas em algum momento, Jesus, apenas simbolicamente, Jesus não depende de uma limitação de espaço, apenas simbolicamente, Jesus começou a assumir também a função de sumo sacerdote, e ali ele passaria a desempenhar juízo.
Pastor, quando isso aconteceu? Amanhã eu te conto. E espero você aqui às 19 horas. Espero não ter dado um nó na mente de vocês. Mas o meu objetivo agora é apresentar 3 lições. E espero que você consiga compreender. Daqui a pouquinho, assim como Jesus foi batizado, nós teremos também o batismo de um casal que aceitou a graça de Deus. 3 lições. Olhem para mim. Lição número 1. Cristo, Ele é também nosso grande professor. Quando Deus decide entregar à raça humana um santuário como esse, é porque cada atividade que aconteceria aqui, cada didática que aconteceria nesse santuário, era um ensino para o povo se lembrar de que tudo tem um preço e que um dia o Cordeiro de Deus viria. Cristo quer ensinar você. A Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta, e não é porque Deus não revelou, Deus revelou, mas é porque nós nos acostumamos com o arroz e feijão da fé e baseamos a nossa espiritualidade em Deus te ama, Deus te salva, Deus te cura, e amém, e tudo isso Ele faz. Mas amigos, nada aconteceu por acaso. Se eu perguntar aí na rua, você acredita que Jesus morreu na cruz para você? O que as pessoas vão dizer? Sim, eu acredito. Mas se eu perguntar por quê? Por que Ele viveu 33 anos e meio? Por que foi naquela cruz? Muitas pessoas não entendem porque não se pararam para pensar, para entender. Amigos, Deus se revelou através da sua palavra, e todo o plano da salvação é apresentado aos seus filhos das mais diversas maneiras, para que você aprenda aos pés do Senhor aquilo que é mais importante. Igreja querida, povo de Deus que me assiste, Jesus está voltando. O plano da salvação vai se cumprir em breve, a glória de Deus se manifestará. Mas talvez a nossa grande preocupação é se a gente vai conseguir trocar o carro esse ano, é se aquela casa da praia vai sair. E não que isso não seja importante, só não pode ser mais importante do que a salvação de Deus em você. Porque tudo passa, mas aqueles que estão nas mãos de Deus, amigos, esses duram para sempre. Deixa Cristo ser o seu professor, deixa Ele ensinar você, e não se contente com pouco, não, queira mais. Fala: Senhor, eu quero mais, eu quero aprender mais. Amigos, eu sou adventista há 25 anos, 25 anos tentando aprender um pouquinho. Fiz teologia 4 anos, sou pastor há 15 anos, 14 anos, e não sei nada ainda, porque a gente vai aprendendo todo dia algo novo, todo dia Deus nos revela algo novo, e é isso, parece que Deus se renova toda manhã, e se renova mesmo. Não se contente, aprenda, cresça, porque a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? Estude mais. Segunda lição, eu preciso ler esse texto. Desculpa, igreja, mas você precisa entender isso. Apocalipse 5, versículo de 1 a 5 diz assim. Eu amo este texto, amigo. Aqui é João chorando. Olha o que diz o texto. Leia o texto imaginando João na ilha de Patmos escrevendo este texto. Olha o que diz o texto. Vi na mão direita, Apocalipse 5, de 1 a 5, último texto dessa manhã. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Na verdade a vírgula está no lugar errado aqui. Escrito por dentro e por fora selado. Verso 2. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E o verso 3 diz: nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí diz o verso 4: e eu chorava muito,
porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O livro representando a história de toda a humanidade, aquele livro que representava os mais profundos atributos de Deus. Ninguém era digno de abrir aquele livro selado por fora. Ninguém podia ver o que tinha naquele livro. E João chorava e dizia: o que eu quero saber? Os desígnios de Deus. Quem pode abrir o livro? Então um dos anciãos, verso 5. Então um dos anciãos me disse: não chore, João. Eu vou me arrepiar aqui. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Não chora não, João, porque o leão da tribo de Judá. Mas o verso 6 diz que então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Não parecia não. O cordeiro foi morto e venceu para ser digno de abrir o livro. Pastor, mas Jesus é cordeiro ou leão? Ele é cordeiro ou leão? Jesus é os dois, porque para te salvar ele foi o cordeiro, mas para te defender ele é leão. Ele venceu, amigos. Tem esperança para nós, ele venceu. E a graça dele se manifesta na tua vida hoje. Você está aqui porque ele venceu. Você estará lá porque ele venceu. Ele é o leão da tribo de Judá, e ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado da tua vida. Uau! Que isso motive o teu coração, amigo. Por que motiva o meu? E é por isso que minha terceira lição de hoje: Cristo é meu professor, Cristo é o leão, Cristo é o cordeiro, e Cristo é o sumo sacerdote. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, mas como figura do verdadeiro no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E diz Hebreus capítulo 4: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, igreja, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Vá até Deus, porque o meu leão, o meu cordeiro, está agora no santuário, recebendo as suas orações e apresentando elas para o Senhor. Pastor, eu não sou digno. Não é mesmo, mas Cristo é. Então quando você clama e diz: Senhor, olha para mim, Jesus pega a sua oração e leva para o Pai e diz: Pai, olha aqui teu filho. Pai, eu sei, ele é pecador, mas ele foi perdoado pela tua graça, e eu paguei o preço para que ele pudesse ter acesso ao Senhor. E eu estou ansioso o dia em que eu vou descer e vou buscar os teus filhos para morar conosco para sempre aqui no céu. E eles vão poder entrar nesse santuário e vão poder contemplar o trono de Deus. Espere, amigo, falta muito pouquinho, mas até lá, se achegue confiante perante o sacerdote, e ele vai ouvir você em nome de Jesus.